Então eu queria te convidar a abrir aí a sua Bíblia em Efésios, hoje no capítulo número 6, lá no versículo 10, a gente vai meditar um pouquinho. A gente viu que em Cristo nós somos salvos, regenerados, transformados, e hoje a gente vai ver que em Cristo nós somos enviados, tá? E a gente vai ver que envio que é esse. Efésios capítulo 6, do 10 até o 23, eu queria te convidar a abrir sua Bíblia, no papel, digital, celular, tablet, não importa, é importante que você abra aí. A palavra de Deus então diz assim: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permaneçam firmes. Portanto, permaneçam firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz, e usando principalmente o escudo da fé, com o qual vocês vão apagar todos os dardos em chamas do maligno. Tomem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os irmãos, e também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem de falar como devo. E para que vocês também saibam como estou e o que eu estou fazendo, Tíquico, irmão amado e fiel ministro no Senhor, vos informará de tudo. E eu o estou enviando com esse objetivo, para que vocês saibam da nossa situação e para que ele conforte os corações de vocês. A paz esteja com os irmãos e também o amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus com um amor que não se abala. Amém? Gente, estamos aqui no Novo Testamento, carta de Paulo aos Efésios. Os Efésios são as pessoas que moram em Éfeso. Éfeso foi uma região muito importante para a fé cristã. Ainda hoje existe a cidade de Éfeso. Ela fica na Turquia, e você pode inclusive visitar as ruínas de muitos dos lugares da época de Paulo, tá? É muito bonito lá. Eu nunca fui, mas é muito bonito, né? Porque pela internet a gente conhece tudo, né? Então, é muito bonito. Eu quero conhecer Éfeso, eu morro de vontade. Então, Paulo, ele começa a pregar o Evangelho, e por causa da pregação do Evangelho, ele acaba sendo preso, e ele acaba sendo levado para Roma. Então ele está lá na Itália, em Roma, preso numa casa. Durante alguma parte do dia ele fica acorrentado, durante outra parte ele pode andar um pouquinho, mas ele tem lá guardas cuidando dele numa prisão domiciliar. E aí, a igreja de Éfeso, que ele tinha ajudado a plantar e organizar, manda um homem chamado Tíquico, que a gente lê no versículo 21, para visitar Paulo lá na cadeia, e levar notícias da igreja e trazer notícias dele. Numa época que não tinha e-mail, internet, WhatsApp,
tudo se dava presencialmente. Então esse homem sai lá de Éfeso, na Turquia, viaja até a Itália, até Roma, e ele leva notícias de Paulo e vai levar notícias de Paulo para a igreja, tá? Chegando lá, ele conversa com Paulo, e Paulo então escreve uma carta para a igreja de Éfeso. É essa carta que você tem aí na sua mão, a carta de Paulo aos Efésios. E nessa carta ele vai falar resumidamente de como é a nossa vida em Cristo. Por isso o tema das pregações é em Cristo. E a parte mais legal dessa carta, se você puder dar uma olhadinha, está no capítulo 4. No capítulo 4, Paulo vai falar que nós somos uma só igreja. Não importa onde a gente esteja, quantas pessoas nós somos um só em Cristo. Daí ele fala, né? Só tem um só batismo, uma só fé, um só Senhor. Ele fala da unidade da igreja. Quando chega no capítulo 4, versículo 17, ele fala que essa igreja, que é uma em Jesus, ela é diferente. Então, ele fala assim: vocês não devem andar mais como vocês tinham andado antigamente. E aí ele começa a falar, né, no versículo 17, que eram pessoas insensíveis, devassas, impuras. Então ele fala: em Cristo, vocês são uma nova criatura. Vocês têm agora um novo modo de vida. E olha, por causa disso, gente, por causa de estarmos em Cristo e sermos uma nova criatura, e sermos agora não mais pessoas isoladas, mas estarmos ligados uns aos outros, e essa ligação se chama igreja, isso tem que gerar em nós um novo estilo de vida. E aí anda um pouquinho o capítulo 5, né? Ele vai falar como deve ser. Lá no versículo 1 ele já começa. Essa nova vida começa a se tornar prática. Por exemplo, ele fala: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Jesus, né? Andem no amor de Cristo. Aí no versículo 22, ele fala como é que as mulheres devem ser, os maridos, no versículo 25, tudo no capítulo 5, né? E aí ele vai falando como na prática essa nova vida em Cristo Jesus vai tomando forma. E aí a gente chega então no capítulo 6. Tá? Chega no capítulo 6, ele começa a falar o seguinte, de uma maneira bem resumida: por nós sermos agora uma nova criatura, por termos uma prática diferente, a gente vai destoar daquilo que era antigamente. Então, se você é cristão, se você está em Cristo, se você é uma nova pessoa, o seu modo de vida, ele vai gerar conflito com o antigo modo de vida que você levava, e também às vezes com o meio ambiente no qual você está inserido. Então, um exemplo prático disso: se você adota o estilo de vida da palavra, de falar sempre a verdade, gente, falar a verdade incomoda, porque as pessoas estão acostumadas a mentir, e às vezes lá no seu trabalho o sucesso daquele negócio é a mentira. E de repente em Cristo você adota uma postura agora de falar a verdade, aí você começa a não vender tanto como você vendia antes, as metas não são tão alcançadas, talvez o resultado final, o balancete mensal não começa a fechar por causa da verdade, e aí isso começa a incomodar as pessoas. Um outro exemplo: quando um marido ou quando uma esposa em Cristo agora entendem o que é realmente casamento, e aí os pais também começam a entender como deve ser o tratamento com os filhos, isso começa a destoar, porque às vezes você está inserido num contexto onde a malícia, a pornografia, né, o adultério e a traição e tantas coisas são a regra. E aí em Cristo você começa a viver uma vida diferente, aí você começa a resgatar verdade, aliança, fidelidade, né? Respeito, submissão. Isso começa a incomodar as pessoas. Então, quando você começa a viver uma vida cristã, você começa a ter muita dificuldade, na verdade. Essa história de que a vida cristã é um mar de rosas, isso não é verdade. Viver uma vida cristã genuína é muito difícil, por isso que muita gente não gosta.
As pessoas gostam até a hora do louvor. Quando chega na hora da palavra, elas não gostam mais, porque aí elas vão ter que ser confrontadas com alguma coisa que não é muito confortável para elas. As pessoas gostam de cantar, gostam de sentir o arrepio, gostam de ir no monte orar, mas na hora que, do dia a dia mesmo, vamos praticar a palavra, é aí que muitos deixam de ser cristãos e voltam à velha vida. E a mensagem de hoje é essa: em Cristo nós somos enviados, hein? Por favor, pode caminhar para a próxima tela. Nós somos enviados para um grande desafio, na verdade. Sabe, Jesus não enviou a gente para uma colônia de férias, nem para um acampamento, e nem para cama, cobertor, travesseiro macio e ar-condicionado. O cristão, seguindo esse raciocínio do apóstolo Paulo, se ele viver uma vida realmente verdadeira em Cristo, ele é enviado para um grande desafio. Capítulo 6, versículo 10, leia lá comigo. Paulo diz assim: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Gente, esse é o nosso grande desafio. Sair aqui da igreja hoje, amanhã, segunda-feira, a gente trabalhar, estudar, ou trabalhar em casa, e a gente lembrar que a nossa vida cristã não é vivida aqui dentro, mas essencialmente lá fora. E a vida cristã vivida lá fora, no mundo real, é uma vida de desafios. Eu não sei de vocês, né? Eu gosto muito de falar, eu sou uma pessoa muito saudosista, eu gosto muito das coisas do passado. Eu não consigo, por exemplo, acompanhar os videogames de hoje, né? Porque eu parei na época do Atari. Eu parei lá, dei um intervalo e nunca mais, não consigo. É muito gráfico, é muita informação para minha cabeça. Tem que olhar para muito lugar ao mesmo tempo e tem que ficar olhando para... Enfim, mas eu sou da época do Atari. Meu, fala sério, né? Quem teve Atari aqui? Quem é da... Olha lá, os velhinhos, por favor, né? Pois é. Aquele era algo que era do capeta, aquele videogame. Porque ele tinha um controle que doía a mão da gente, que tinha um jogo lá, do tal de Olimpíadas, que você tinha que ficar fazendo assim com aquele negócio, chegava a doer a mão da gente, né? Era um controlinho, tinha um botão e um bastãozinho, negociado, né? Eficaz. E eu sou da época do Atari. E o Atari? O Atari, aliás, eu sou até antes, eu sou da época do telejogo, depois veio o Odyssey, depois veio o Atari. Meu Atari era um negócio maravilhoso. Mas qual que é a essência de um videogame? É o desafio. É vencer as fases, né? E passar de fase e chegar lá como diz o cântico, né? Vou conquistar, né? Prosseguindo para o alto eu vou. E a vida cristã é isso, é um desafio. Pensando em termos atuais, a vida cristã é um grande videogame, porque cada dia é uma etapa que a gente tem. Às vezes a gente não consegue superar, mas saiba de uma coisa: vida cristã é isso aí. Jesus nos enviou para a luta, para o desafio. E aí Paulo fala: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Por quê? Porque, olha, vocês têm que permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Gente, é muito claro isso na Bíblia. Quinta-feira passada a gente estudou aqui no Conversa Franca. Existem alguns erros que a gente pode cometer nessa vida cristã. O primeiro deles é achar que o diabo está em todas as coisas, né? Tem gente que vê capeta em tudo, né? Ela está olhando aqui, ela está vendo capeta, o mal, o diabo, o inimigo, o demônio. Ela bate o dedinho do pé na mesa, já foi o capeta. O carro não liga, é porque o demônio está lá. O cheque voltou, não foi no meu descontrole, foi o capeta lá do banco. E aí eu estou com o nome no Serasa, é o diabo, é o devorador. Tudo é o diabo, é um erro, né? O outro erro também é não ver o diabo em nada, né? Não, esse negócio não existe. Estou em Jesus, fica sossegado, vai dar tudo certo, né? Esse negócio do mal não existe, né? É outro erro comum. Na verdade, a Bíblia ela traz uma visão equilibrada. Sim, o mal existe, o diabo existe, ele está aí. E Paulo está falando, o diabo, ele está montando ciladas para nós. E eu me lembro de Jesus, quando ele nos ensinou lá em Mateus capítulo 6 a orar, ele diz assim, para que nós orássemos a Deus pedindo
para que nós fôssemos libertos do mal. Livra-nos do mal, porque o mal está todo ao redor. Imagine que todos os dias, nesse grande videogame espiritual, que é a vida cristã, nesse desafio, você tem que ir pisando e pensando: será que isso é um terreno bom? Será que isso não é uma cilada do inimigo? Eu vou trabalhar todos os dias, e nessa minha ida para o trabalho, todo dia eu faço a mesma oração: Senhor, me livre do mal. Porque, você não sabe como é que é lidar com pessoas, né? Você sabe, né? Eu trabalho num lugar maravilhoso, chama-se banco. A pessoa, quando vai lá, ela já vai. Ai, que gostoso, eu já vou no banco, né? Que alegria. E eu acho que devia ter na porta giratória, já falei isso pro gerente, devia ter um negócio que desse um spray de um calmante, porque a pessoa já entra, a porta trava, ela já fica nervosa, começa ali, né? Ela já fica nervosa e ela tira tudo, ela não tem nada aqui, já começa a chutar a porta, briga, ela já entra xingando, daí ela senta. Se ela tiver que esperar 10 minutos na cadeira, já é a morte, né? Esses dias estava dando quase 50 minutos a fila lá. A gente olha ali e vê assim, 50 minutos, vou falar sério, é muito tempo, né? Pronto, já entrou nervosa, ficou mais ainda. Aí ela chega, senta na sua mesa e quer um empréstimo. Não dá porque o nome está sujo, enfim, alguma coisa. Já ia, aí o mundo acaba, né? Cada coisa. Tem gente que às vezes eu percebo que no olho já está exalando ódio. Sabia? Estou falando sério. A minha oração: Senhor, me livre do mal. Me livre, porque vocês não imaginam, né? Tem gente que, se pudesse, pulava no meu pescoço lá, não dá. E aí você sai, enfim. O mal existe. Nós somos enviados para esse desafio. A gente tem que ir pelo mundo, expandir o reino de Deus, pregar o evangelho, mas nessa nossa ida, nem tudo vai correr só 100%. A gente está numa guerra espiritual. E Paulo fala: olha, revistam-se do poder de Deus. Isso significa a vida cristã, sabe? Ora bastante, leia a palavra, cultive as virtudes espirituais, porque quando você sair aqui da igreja, sair da sua casa, você vai encontrar forças opostas, mais poderosas que você, menos poderosas que Deus, mas mais poderosas que você. Então, revista-se, porque o inimigo está montando ciladas. E o próprio apóstolo Paulo, ele deu uma dica de como funciona isso, quando ele disse assim: o inimigo, ele está ao seu derredor como um leão que procura alguém para devorar. Você consegue imaginar essa figura? O rei dos animais, o animal mais temido que tem, né? Babando para devorar um outro animal. É assim que o inimigo está. Ele quer a nossa destruição, sabe? Ele quer que a nossa casa caia, o nosso casamento vá por água abaixo. Ele quer que os nossos filhos, né, sumam, se fiquem numa pior. Ele quer que a sua vida seja detonada. Ele quer que tudo que você tem seja destruído. Ele quer que a sua fé seja desacreditada. Ele quer que você se dê mal. Ele quer acabar com você. É isso que a Bíblia fala. E nós somos enviados para esse desafio. Aí você fala: quem poderá nos socorrer agora? Pois é, Ele é mais poderoso que nós, mas Ele é menos poderoso do que Deus. E aí, por isso que Paulo fala: fortaleça-se não na sua capacidade, não na sua força, não no seu conhecimento. Versículo 10: fortaleça-se no Senhor. Eu me lembro de Davi, aquele jovenzinho, que da família dele era o menor, e ele ainda era ruivo. Eu acho lindo uma pessoa ruiva, mas naquela época eles não achavam. Eles achavam que era um defeito de fabricação, né? E aí, quando Deus fala que vai escolher alguém, cara, para ser o rei, o profeta vai lá e olha todo mundo, pega os melhores, e aí não tem mais nenhum filho. Tem o Davi. Chega o Davi, que é o menor, mais fraquinho, e o Davi, então, ele vai. Chega uma hora, ele precisa enfrentar o Davi, o gigante Golias. O Golias, na hora que vê aquele projeto de pessoa ruiva, fala assim: vocês estão de brincadeira comigo, né? Não, gente, eu estou falando sério, vamos brigar. Vocês não têm aí gente para brigar? Gente, fala sério. Gente, olha, é sério isso aqui, não estamos de brincadeira. E vem o Davi, o Golias vai todo armado, né, todo cheio de ferro,
e a única parte do corpo dele que ficava visível era essa parte aqui, porque uma armadura tão grande, Davi vai, né? E aí o Golias ainda tira uma com Davi e fala assim: por acaso eu sou cachorro, rapaz? Você vem lutar comigo com paus e pedras? Nem arma ele tinha. Ele tentou colocar uma armadura, mas de tão pequenininho que ele era magrinho, ele não conseguiu. Falou: deixa quieto, eu vou. Meu, você vai? Vou. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou sem nada humano, mas eu vou na força do Senhor. E o que a Bíblia diz? Que ele derrubou o gigante Golias. E aí, né, ele derruba, ele pega uma pedrinha, né, vai lá, acerta, o cara cai, ele vai lá, pega a espada e corta a cabeça daquele gigante. Meu, ele não foi na força dele, ele não foi na estratégia dele, ele vai para o desafio revestido pelo Senhor. Então amanhã, ou hoje mesmo, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, no seu lazer, lembre-se disso. Você está sendo enviado para um desafio. O mal está em todo lugar. Comece a perceber isso, sabe? A Bíblia diz: tem ciladas do diabo. Cuidado com os convites que as pessoas fazem. Cuidado com as propostas que as pessoas te fazem. Cuidado com as oportunidades que chegam para você. Nem tudo provém de Deus, mas nem tudo também é do diabo. E aí, como você não sabe, você vai pedir o discernimento, sabe? Você vai ver muito bem aonde você vai pisar, porque você está sendo enviado para um desafio. Eu espero que no final do dia você consiga ter passado de fase. Mas se porventura você cair e errar, você pede perdão a Deus, e no dia seguinte a fase é zerada de novo, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e aí você dá um novo desafio novamente. Lembre-se disso, tá? O símbolo do cristianismo é uma cruz, não é uma cama fofinha, né, com um travesseiro gostoso e um ar-condicionado. Nós estamos num desafio. Continuando mais um pouquinho, Fernando. Esse desafio é um desafio espiritual, porque se fosse carnal, era muito mais fácil, né? Eu ia lá na academia, a Poli que luta com esse negócio, não é Poli? Todo dia a Poli põe naquelas fotos dela lá, como é que chama aquilo lá? É isso mesmo, Muay Thai, acho que é isso aí. Se fosse algo físico, pronto, a gente se matricularia numa academia, o Betinho ia ensinar se bem que o Aikido é de luta de defesa, né? Enfim, o Tony ia ensinar Karatê pra gente, a gente ia meter o pé no capeta e acabou, né? E aí vai. A gente ia escutar lá uma Cassiane, né? A gente ia sair chutando o demônio para tudo quanto é canto, porque quando eu escuto a Cassiane eu saio com sangue nos olhos, eu quero meter quanto é capeta que tem ao redor, eu saio fogo no olho aqui. E aí é assim, se eu pudesse dar um tapa, cortar a cabeça, era muito mais fácil. Mas esse desafio para o qual Jesus me envia é um desafio espiritual. Olha lá o versículo 12. Alguém pode ler para mim? Um de cada vez, por favor. 6:12. Contra o dominador deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Alguém aí tem a versão, a mensagem? Alguém está com ela aí? Você tem? Por favor, Renato. É o 12? Não, pode ler o trechinho, vamos ver se ele fala. Para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Tomem tudo que o Senhor providenciou para vocês. Armas eficazes feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo com amigos no fim de semana. Olha lá, ó, não se trata de um jogo com amigos no fim de semana. Uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente. Uma luta de vida ou morte contra o diabo e seu filho. Uma luta de vida contra o diabo, né? Então, gente, Cristo nos envia para um desafio, e esse desafio é espiritual. A Bíblia está falando, não é contra pessoas de carne e sangue que nós temos que lutar, mas contra principados e potestades, príncipe desse mundo de trevas, contra exércitos espirituais da maldade. Pelo amor de Deus, olha, gente, que coisa carregada. Olha para onde que Jesus nos envia. Pelo amor de Deus, né?
Se eu não fosse crente, eu até falar que minha Nossa Senhora, pelo amor de Deus, né? Olha aqui, ô louco, gente. Pesado o negócio aqui. Mas sabe, isso me faz pensar o seguinte: eu sou enviado por um desafio, então, pense bem, talvez a gente esteja misturando as estações. Às vezes tem uma pessoa lá no seu trabalho que te inferniza a vida, te persegue, só faz mal contra você, e você talvez seja levado a pensar que o seu grande inimigo seja essa pessoa, quando na verdade, o que a Bíblia fala? As pessoas não são nossas inimigas, nós devemos amar as pessoas. Citando São Renato Russo, em 1ª Legião Urbana 4,14, como se não houvesse amanhã. A gente tem que amar as pessoas, porque na verdade as pessoas elas não são nossas inimigas, e sim poderes malignos que agem na vida dessas pessoas. E aí então, qual é o segredo? O segredo é entender que quando eu levo o amor a essa pessoa, a mensagem do Evangelho, e consigo ganhar essa pessoa para Jesus, ela deixa de ser aquela pessoa que ela era e se torna uma nova criatura. Então ela deixa de ser minha inimiga. Por isso que eu devo entender que a minha luta não é contra pessoas, e sim contra o diabo. Por isso que é um desafio espiritual. Senão bastaria a gente matar a pessoa. Ah, Deus, mata esse meu vizinho aqui, pelo amor de Deus. Não é isso que Deus quer. Deus quer que eu ganhe os meus vizinhos. Ele quer que eu ganhe, né? Eu não tenho mais, mas se você tiver uma sogra, ganhe a sua sogra também, e ganhe os seus amigos, e ganhe as pessoas que trabalham com você, porque na verdade eles estão debaixo de uma força maligna, e quando essa força maligna deixar de ter poder na vida deles, pronto, eles vão ser como eu e você, pessoas que também eram assim, mas agora conseguem fazer alguma coisa melhor na vida. Eu também era assim, mas agora eu estou em Cristo. Por isso que eu deixei de ser uma pessoa desse tipo. E você também. Então, amar as pessoas, levar a palavra e entender, acima de tudo, que o desafio que nós temos é espiritual. Outra coisa, se é um desafio espiritual, então eu preciso me preparar espiritualmente para ele. Mas entenda isso, gente. Comece amanhã a olhar com os olhos da fé, sabe? Coloca uma lente espiritual e começa a ver as situações da sua vida. Às vezes são coisas que o inimigo coloca mesmo, às vezes é livramento de Deus. Então, por isso que eu falei, você não pode nem no 8 nem no 80. Você está querendo muito alguma coisa, uma porta se fecha, às vezes pode ser o inimigo que está tentando impedir alguma coisa que Deus quer para você, mas às vezes pode ser Deus fechando uma porta que não vai ser boa para você. Isso é muito espiritual, você tem que discernir isso. Então, nesse seu desafio, dia a dia, tente olhar, Senhor, isso é algo que o Senhor está querendo ou é algo que o inimigo está propondo? Convites, sugestões, oportunidades, relacionamentos, negócios. Comece a olhar tudo isso com os olhos da fé. E comece a olhar aquela pessoa que te faz tanto mal, que te odeia, que quer a sua morte, que é... Sabe, você sabe de quem que eu estou falando? Comece a olhar aquela pessoa com olhos da fé. Comece a orar para que ela seja liberta desse poder demoníaco que age na vida dela, e comece a enxergá-la como uma pessoa que pode estar aqui amanhã junto com você, de mãos dadas, orando e louvando a Deus. Você vai ver como as coisas vão mudar. Aí a gente já não vai mais devolver o mal com o mal, a gente não vai mais se vingar, a gente vai orar por essa pessoa. Por quê? Porque a gente entendeu que o desafio é espiritual. Então o mal existe. Eu estou nesse desafio dia a dia, mas eu já vou entendendo que as coisas são espirituais. Porque se fossem matemáticas apenas, uma conta resolveria. Se o nosso desafio fosse financeiro, o dinheiro resolveria. Se fosse apenas material, materialmente a gente resolveria, mas o desafio ao qual nós somos enviados é um desafio espiritual. Comece a entender isso, as coisas vão mudar muito na sua vida. E, para a gente encerrar, nós somos enviados para um desafio espiritual que exige um preparo diferenciado. Olha lá dos versículos 13 em diante. Por ser um desafio espiritual, Paulo diz assim: por isso, tomem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permaneçam firmes.
Portanto, permaneçam firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz e usando principalmente o escudo da fé, com o qual vocês podem apagar os dardos em chamas do maligno. Tomem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os irmãos e também por mim. Gente, já que se trata de um desafio, eu preciso me preparar. Hoje é dia da segunda fase do Enem, que é um desafio para essa moçadinha. Eles vão ser desafiados a demonstrar o seu conhecimento. Aliás, precisa lembrar de orar por eles hoje, hein, gente? Vocês me lembram no final do culto, hein? Lembrar para os nossos jovens que vão prestar o Enem. É um desafio. Eles se prepararam para isso, ou em tese assim, né? Deveriam ter estudado. Mas, como todo desafio, o desafio espiritual ao qual nós somos enviados exige um preparo diferenciado. E aí que entra a receita da palavra. Permaneça firme. Use a armadura de Deus. A figura de Paulo, a gente não usa mais armadura, né? Não é uma coisa muito do nosso tempo. Mas quando Paulo estava preso em Roma, era algo muito familiar para ele ver aqueles soldados romanos com uma armadura romana. Isso remonta à época medieval. Hoje a gente não tem mais isso, mas a gente sabe muito bem do que ele está falando. Então, um cinto, né, da verdade, que fala ali, né, versículo 14, fala também de uma couraça da justiça, algo que protege o peito, né, algo duro, né? Fala também de um tipo de calçado que protegesse os pés. Fala que isso seria o evangelho da paz. Fala de um outro componente muito firme, que é o escudo. Aqui é chamado de escudo da fé. Um capacete da salvação e uma arma, um componente que é a arma, que é a espada, que é a palavra de Deus. Então ele vai dar para a gente essa receita de como a gente deve se preparar para esse nosso desafio de todo dia. Bom, eu devo me vestir com uma cinta da verdade. A verdade, acabamos de falar, não deve ser algo opcional para a gente, sabe? A verdade deve ser a razão da nossa vida. Viver a verdade, falar a verdade, praticar a verdade. Porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Nós não somos filhos do diabo, nós somos filhos de Deus. Jesus disse: eu sou a verdade. Então, tudo que é mais precioso para mim deveria estar envolto nessa questão da verdade. Eu não sei se você gosta ou não, né? Eu tenho aqui minhas reservas quanto a isso, mas, enfim, é terrível quando a gente vê uma luta de boxe, né? E eles ficam dando murros aqui na região do fígado, né? Ou dos rins. Aquilo dói demais. É uma maneira de derrubar o oponente. E de repente ter um cinto que proteja essa região é algo muito bom. A verdade, além de ser uma bênção para nós, é uma proteção para a gente, né? E aí fala também a couraça da justiça. Quando eu sou uma pessoa justa e procuro praticar a justiça, aquilo serve também como uma proteção para mim. Nesse meu desafio espiritual, eu já não vou com a cara e com a coragem. Eu vou com um cinto que me protege. Eu vou com uma couraça. Eu vou também com um calçado. Naquela época da antiguidade, não era muito comum ter um calçado, né? Eu não sei de vocês, mas poucas vezes na minha vida eu andei descalço, né? Eu sou urbaninho, né? Então eu não andava descalço. Se eu tenho que andar descalço, né? Mas tem gente que foi criado acostumando a andar descalço, pisa na pedra, vai, não está nem aí, ótimo. Mas mesmo assim, ter os pés expostos não é muito legal. O legal é ter o pé protegido. Então um bom soldado romano tinha lá um calçado especial que o ajudava no desempenho das suas funções. A Bíblia diz que é a disposição do evangelho da paz. Então, pregar e viver o evangelho também faz parte desse meu preparo para esse meu desafio, né? Fala também desse meu escudo da fé. Gente,
Aqui está falando que o inimigo está jogando como que flechas de fogo na gente. Você já imagina a cena? Você está andando pela rua. Eu morro de medo de ir no Rio de Janeiro. Falei isso quinta-feira para o pessoal do curso Conversa Franca. Eu morro de medo de ir no Rio de Janeiro. Não vou nem por decreto, né? Pode me dar, não vou de jeito nenhum. Morro de medo. Você já pensou, você está passando em algum lugar do Rio de Janeiro e a gente ouve isso toda semana: bala perdida, você não sabe de onde vem, aí isso é atingido. Na época de Paulo, o perigo eram flechas, não tinha bala, né? Eram flechas. Então você está andando, de repente aquele monte de flecha vem voando, cara, você não tem de onde se socorrer, e aquilo vem, penetra e mata mesmo. Agora imaginem essas flechas pegando fogo e vindo sobre a sua carne. E aí, o que pode te socorrer nesse momento? Uma peça de aço, que tinha geralmente o tamanho do soldado, o escudo. Quem assistiu aqueles filmes tipo 300 e tal, vê que quando eles precisavam se proteger, eles faziam aquela couraça de um monte de escudos e protegiam. Eles vão avançando. O escudo da fé, a fé, ela me ajuda a vencer esse desafio. Quando o inimigo tentar contra a minha vida, a fé vai me fazer crer que aquilo que eu tenho dentro de mim realmente é verdade, não aquilo que eu estou vendo. A fé é um combustível essencial para esse desafio. E para encerrar, fala do capacete e da espada. Então, a salvação e a palavra de Deus, tudo isso faz parte do nosso preparo. Então, eu queria encerrar por aqui dizendo isso para você. Nós somos enviados aí para todo mundo, pregar o Evangelho, estender o reino de Deus, viver a nossa fé. Isso para nós é um desafio, porque é uma luta. E nessa luta a gente tem que se preparar de uma maneira diferenciada. Procure ler essa passagem em casa. E amanhã, tenha isso em mente, sabe? Tenha isso em mente, a sua vida espiritual, o seu lugar de trabalho, o seu lugar de lazer, a sua casa, sabe? Esteja mais atento para o que passa no mundo espiritual, né? Às vezes eu estou morrendo de pressa para ir para Bauru, aí chega ali na subida do Matadouro ali, 3 caminhões, né? E aí eu não consigo ultrapassar os caminhões até a subida lá do final da Castela, tem aqueles predinhos. Você morrendo de pressa. Aí você fala, porcaria. Não, não é porcaria. Mundo espiritual, o que será que está acontecendo? É o diabo, né? Não, pode ser, mas pode não ser, né? E aí você começa a pensar: será que eu não pude fluir o trânsito aqui? Algum motivo espiritual teve? Amém, vamos lá, muda a nossa ótica, né? Eu estou querendo tanto uma coisa para agora, essa porta se fechou, ao invés de eu reclamar, não, Deus tem um plano para isso, alguma coisa vai acontecer. Então, gente, estou encerrando. Lembre-se disso, nós somos enviados para um desafio que é espiritual e que exige um preparo diferenciado. Amém?